Fala galera, tudo bem? Tranquilidade? Vamos para mais uma aula aí, mais uma aula de Sociologia, dando seguimento ao nosso curso de Sociologia da Apostila 2, que vai dar um enfoque maior na área da política, certo? Hoje o tema da nossa aula é partidos políticos e democracia, né? Então, nas últimas aulas nós falamos sobre política, pensamento político, né? E hoje nós vamos trabalhar com a ideia dos partidos, a evolução, né, o papel, a atualidade dentro do ambiente democrático, sobretudo. Tranquilo? Então, como introdução, né, devemos ter em mente uma coisa, né, a respeito de regimes políticos, partidos, etc. e tal. Democracia, pensando a história da humanidade, foi uma exceção, nunca foi uma regra, ok? Então, pensando a história da humanidade, desde a antiguidade, regimes abertos, com participação, né, regimes participativos, representam uma exceção à regra, né? Sabemos que na antiguidade a democracia ateniense ela não abarcava todo mundo, né? Ela abarcava apenas um segmento social, mas mesmo assim foi um experimento interessante, né? E um experimento que nos deu um legado fundamental para aprimorarmos, tá certo? Então, de início, nós vamos trazer essa evolução política, né? Nós vamos pontuar um pouco essa evolução política, começando desses nossos dois exemplos mais clássicos, que é a Atenas clássica, né? A democracia ateniense, e depois também a experiência republicana de Roma, a experiência republicana, nem monarquia, nem império. Apesar de que o império vai trazer, né, uma universalização da cidadania romana, ok? Então ela vai trazer possibilidades na forma de direito para pessoas que faziam parte do Império Romano. O Edito de Caracalla, acho que do século III, é um exemplo disso, tá certo? Então, o objetivo da nossa aula é entender a evolução da política moderna, né, com destaque, sobretudo, à democracia, e inserir nessa evolução política moderna, né, os partidos políticos, tudo bem? Então vamos lá começar a nossa trajetória aí. A questão da cidadania, né, essa palavrinha, né, que representa o cidadão com direitos, é uma herança do mundo greco-romano. Então, né, eu sempre insisto com vocês, nós temos três tipos básicos de direito: o civil, o político e o social. O direito civil, representado na liberdade de ir e vir, na proteção do corpo, na proteção da propriedade, na diferentes formas de liberdade, né? E o direito político de participação, de representação, o direito social de acesso a serviços do Estado, como a educação, como o transporte, como a saúde, né? Então foi no mundo greco-romano antigo, né, que desponta o direito civil e político, que permite a alguns, né, então não é todos, acesso a cargos públicos, magistraturas, né, poder de participação em assembleias, desfrutar de serviços públicos, como eu citei no caso do mundo romano, né? Então, muitos serviços eram universalizados para os cidadãos de Roma. No caso mais específico da participação política, nós temos diferenças fundamentais entre o caso ateniense e o caso romano.
Como nós já trabalhamos na aula passada, a democracia ateniense era direta. No caso da República Romana, né, já é uma participação indireta, ok? Porque vão existir representantes políticos na Roma antiga, né, na figura do Senado, do senador, do cônsul, e mais especificamente no caso do aquele que representava a plebe, era o tribuno da plebe. Então, o tribuno da plebe era um cargo muito importante dentro da República Romana, um cargo criado para trazer, né, uma pessoa que representasse uma classe social, que era a plebe. Então, enquanto houve equilíbrio entre essas duas classes sociais na República Romana, Roma teve, né, uma evolução, um esplendor muito grande, tá certo? Conforme, né, esse desequilíbrio sumiu, ele foi tirado da cena, né? É aí que nós vamos ter que ter personagens políticos se valendo, sobretudo, da força do exército romano para se manter no poder, para segurar o seu poder, né? Para ter segurança do seu poder. Então, não foi necessário na República Romana, em muitos momentos, né, um apelo à força para a manutenção do poder. Se deu a partir da instituição, né, republicana, com o Senado, com, né, os cônsules, os tribunos. Então, lógico, sempre com tensões, mas, né, com as instituições funcionando. Tá certo? A partir do momento em que, né, o Império Romano ele termina na Europa Ocidental, então nós vamos ter, pensando a Europa Ocidental, né, não levando em questão muito o mundo bizantino, pensando a Europa Ocidental, dessa alta Idade Média, né, até a contemporaneidade, então, de certa forma, a alta Idade Média, muitos lugares vigoraram a partir de uma relação, né, do contrato, que era na base da oralidade, que era na base dos costumes, na base da força, aquela coisa do mundo germânico, né? Então, nós tivemos uma espécie de era das sombras, né, da participação política, ou de uma política mais aberta, ou de uma ideia de direito, né? Então, quando a gente trabalha a Alta Idade Média, os reinos bárbaros, até mais ou menos o final da Alta Idade Média, nós temos a prevalecência do direito consuetudinário, que é o direito baseado nos costumes, na oralidade, né, que vai regular a sociedade. Foi só a partir da Baixa Idade Média que nós vamos ter o despontar novamente de uma ideia de contrato social, a ideia do contratualismo, né? O enfraquecimento de poderes locais dos nobres e poderes supranacionais com a igreja. Então é com o Estado absoluto que nós vamos ter a ideia de nação, a ideia de contrato social nacional sendo colocado em prática. Só que a gente sabe que no absolutismo não há espaço para participação política. Existe, né, em alguns lugares, o direito civil despontando, mas não há a ideia do direito político e nem do direito social, certo? A única coisa que é respeitada em alguns lugares é a ideia do direito civil, ok? É somente com as revoluções liberais é que nós vamos ter, né, mudanças e algumas coisas de diferente acontecendo. Então, quais são as três grandes revoluções liberais, né, da chamada época moderna? Primeiro, as revoluções liberais inglesas, né? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. As revoluções burguesas inglesas, né? Seria uma revolução mais burguesa,
inglesa, depois a independência dos Estados Unidos e, por último, a Revolução Francesa, né? Então, são essas 3 revoluções que vão trazer, né, uma nova dinâmica de governos representativos. Então nós não vamos ter mais a figura de um rei que vai mandar em tudo, que vai ter a legitimidade divina, aquela coisa toda, e as pessoas como simples e passivos súditos. Então é com as novas revoluções, com os novos regimes sendo montados, que nós vamos ter o processo de divisão dos poderes, o processo de representação política, né, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, ok? Então, toda essa tensão política que vai abrir com o tempo possibilidade do surgimento dos partidos políticos. Se bem que já, né, no século XVII, pensando em Inglaterra, nós temos alguns partidos sendo, né, formados, ali se formando, ok? Já na França vai ter que vir o século XVIII, né, o final do século XVIII e o século XIX para isso, tudo bem? Então, os partidos se formam a partir das revoluções. Então, isso acontece quando o poder sai da esfera do rei e vai para a soberania popular, né? E sendo o parlamento a casa da representação popular. Então, nós veremos que dentro dessa contemporaneidade, dessa modernidade, cada vez mais nós vamos ter uma segmentação da sociedade. Nós vamos ter, com o aprofundamento da democracia, várias demandas, várias vontades, várias ideias que vão ter que ser levadas em consideração, certo? Então, novas tensões vão acontecer. Vou dar um exemplo disso. Quando vocês forem aprender Revolução Francesa com o Igor, né? As mulheres tiveram uma participação fundamental na Revolução Francesa. Só que, né, o machismo, o patriarcalismo que preponderava dentro dos costumes da época impediu que a cidadania política fosse estendida para as mulheres. Então, foi negado a elas a cidadania política, a participação política, né? Até teve uma mulher importantíssima, né? Olympe de Gouges, que participou da Revolução, que escreveu uma declaração dos direitos paralela à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Trazendo direitos para a mulher. Então, as vontades da mulher, a participação da mulher foi fechada de início e ela só vai acontecer no século XX, ok? Então, né, vai ser toda uma tensão que vai acontecer nesse século XIX, né? E com o tempo vai agregar cada vez mais demandas, ok? Então, adentrando aqui nos partidos mesmo, né? Então, esse conceito que a apostila traz. Partidos são organizações associativas que partilham de concepções e interesses políticos e sociais comuns, que visam a tomada do poder com o intuito de tornar realidade o seu ideário. Isso é um conceito, vou usar aqui uma expressão do Max Weber, é um tipo ideal, né, de definição de partido. Então, partidos vão trazer concepções, ideologias, né, e óbvio, né, que buscam o poder para, se chegam ao poder, impor, né, ou colocar a sua visão de mundo para administrar aquele lugar. Então, o papel do partido, gente, é ser uma ponte entre o Estado, né, o governo e a sociedade. Então, um partido ele tem que ter sensibilidade
de coletar as demandas, as vontades e materializar isso na forma de lei, de projeto, tá certo? Nós sabemos que existem, como eu estou colocando nesse slide aí, desde as revoluções, os partidos vão representar segmentos da sociedade. Então, sempre um partido liberal vai representar a burguesia. Um partido mais conservador, naquele momento, os realistas ou valores conservadores da sociedade. O socialista sempre representou o proletariado. Um partido trabalhista sempre representou o proletariado. E o que nós vamos ver nesse início, quando vocês vão trabalhar com a Revolução Francesa, que vai ter todo um choque entre as ideias de liberdade e igualdade? De início, os regimes que vão se instalar nos partidos, nos países ocidentais, eles vão trazer de início uma participação de notáveis. Apenas pessoas com determinada renda, com determinada formação, poderiam participar da política. Poderiam ser deputados, poderiam ser senadores. Só que essas pessoas sempre representavam, defendiam os interesses de uma determinada classe mais de posses, mais rica, ok? E os interesses da grande parte da sociedade sempre ignorados. Então foi o aprofundamento da cidadania política, ou seja, quando você universaliza o demos, o corpo de cidadãos políticos, que você vai ter a defesa dos interesses de outras pessoas. Então, quer goste ou não, foram os partidos trabalhistas e socialistas que defenderam no século XIX o interesse dos trabalhadores da indústria, tá certo? Então, isso, quando a política ela vai se tornando universalizada, vão surgir os partidos de massa e não vão mais ter partidos de notáveis como existia antigamente. Então pensem, quando nossa república ela é proclamada e a primeira Constituição surge, apenas os homens maiores de 21 anos que sabiam ler e escrever que votavam. Isso representava menos de 10% da sociedade brasileira, ok? Somente com a segunda Constituição, a segunda Constituição republicana e a terceira Constituição brasileira em 34, é que nós vamos ter a participação das mulheres, tá certo? Então, essa luta pela universalização da cidadania política, ela é uma luta árdua, uma luta que leva muito tempo. Então, quando vocês estão vendo essa expressão do demos, é uma expressão que representa o corpo de cidadãos políticos de uma nação. É um termo grego, tá certo? Veja aqui a leitura de Max Weber, que é um grande sociólogo alemão, que vai trazer para a gente uma visão dos partidos políticos e o poder. Então, diria Weber em Economia e Sociedade que a ação dos partidos dirige-se ao exercício de poder social, e isto significa influência sobre uma ação social de conteúdo qualquer. Pode haver partidos em princípio tanto num clube social quanto num estado. A ação social típica dos partidos em oposição àquela das classes dos estamentos que não apresentam necessariamente este aspecto. Implica sempre a existência de uma relação associativa, pois pretende alcançar de maneira planejada determinado fim, seja este de natureza objetiva, imposição de um programa por motivos ideais ou materiais, seja de natureza pessoal, prebendas, poder e, como consequência deste, honra para seus líderes e partidários, ou, o que é normal, pretende conseguir tudo isto em conjunto.
Por isso, partidos somente são possíveis dentro de comunidades que, por sua vez, constituem de alguma forma uma relação associativa, isto é, que possuem alguma ordem racional e um aparato de pessoas dispostas a pô-la em prática, pois o objetivo dos partidos é influenciar precisamente este aparato e, se possível, compô-lo com seus adeptos. Muito bem. Estamos chegando ao final, então peço a vocês um pouquinho mais de atenção. Esse é um conceito de Weber, é o que ele chama de tipo ideal. É um padrão, é o que o partido deveria ser, é o que o partido deveria representar, certo? Então, uma relação, uma associação de pessoas que vão ter uma finalidade, que vão ser influenciados por uma ideologia. Claro que vão buscar empregos, que vão tentar ocupar postos de trabalho, de administração de um lugar, mas que vão tentar administrar o país ou o lugar a partir da sua ideia, a partir dos seus princípios, tá certo? Isso tudo, na linguagem de Weber, vai envolver um planejamento racional. Ninguém vai disputar um poder, ninguém vai entrar numa briga política sem um planejamento, ok? Então, isso é importantíssimo dentro de um partido. Planejamento, organização, hierarquia, ideologia. Então, insisto com vocês, isso é um tipo ideal, é como se fosse um padrão. É o que deveria acontecer nos partidos, ok? Mas aí a gente sempre vê a nossa realidade e nós temos quase 4 dezenas de partidos no Brasil. Será que todos esses partidos eles representam ideologias distintas? Será que nós temos 40 ideologias? Será que nós temos 40 movimentos, certo? Diferentes de cada um, diferentes em cada partido? Então, nós temos um grande problema no Brasil, e isso é uma das coisas que eu estudo, no meu doutorado, que é a fragmentação partidária. Quanto mais partidos nós temos no Brasil, mais dificuldades de governar tem um presidente, um governador e um prefeito. E sempre que um presidente chega ao poder, num ambiente fragmentado desse, ele vai ter que buscar uma coalizão com outros partidos que vão estar meio que no seu perfil ideológico. Então, no Brasil, surgiu desde dos anos 90, quando os primeiros governos da Nova República, um fenômeno chamado presidencialismo de coalizão, certo? Significa que vamos imaginar, quando Fernando Henrique Cardoso venceu a eleição em 94, 98, ele não conseguiu governar sozinho. Ele teve que se aproximar de outros partidos, oferecer a eles cargos, ministérios, secretarias, para que eles pudessem compor um governo de coalizão. Isso é normal em todo mundo, mas no nosso caso ele se agrava, tamanha é a fragmentação do nosso sistema partidário. Então, o PT enfrentou a mesma coisa em 2002, 2006, 2010, 2014, tá certo? Então, só dando um exemplo, analisando a nossa política, os últimos anos. Quando o PT vence, desde 2006, do segundo governo Lula, ele se aproxima do PMDB, que é um dos partidos mais fortes, mas é um partido muito pragmático, um partido que quer fazer parte do governo. Então, ele não é um partido de ideologia dura, que vai
defender isso a todo custo. Não, ele vai aceitar compor governos. Então, quando Dilma Rousseff sofre processo de impeachment, o vice era do PMDB, fazia parte do presidencialismo do governo de coalizão, certo? Quando o novo presidente vence, ele tenta quebrar essa dinâmica. Só que nós vemos atualmente que ele não consegue levar isso adiante, porque ele não tem uma base no Congresso, tá certo? Então, um pouquinho de política para vocês aí, partidária brasileira, tá certo? Para vocês entenderem um pouco a dinâmica política quando vocês estiverem assistindo o jornal. Finalizando então nossa aula de hoje, nós temos, pensando em Brasil, uma crise, e no mundo também, uma crise de relação entre partidos e a sociedade, Então as razões são muitas. Elas vão desde escândalos de corrupção, até o fato de ignorar as demandas dos cidadãos, certo? Então, muitas vezes, os nossos queridos políticos, eles estão preocupados apenas com as suas reeleições, tá certo? E ignoram demandas, dão de ombros para a realidade das pessoas. Então, isso tem gerado uma crise, não só no Brasil, mas uma crise internacional, ok? Mas, fechando a nossa aula, nós não podemos, pensando em democracia, abrir mão de partidos. Nós podemos até pensar em candidaturas independentes, mas nós não podemos abrir mão de partidos. Nós precisamos sim de uma correção de rota, certo? Partidos com uma fidelidade, maior, com uma ideologia mais séria, com um código de ética republicano mais sério, para poder termos aí mais abertura, mais transparência, mais diálogo entre a política e os cidadãos, entre os políticos e os cidadãos, ok? Então, isto posto, eu finalizo a nossa aula, até a semana que vem, um abração, até mais.